O Eric foi CEO do Google por 10 anos. Ele foi um dos principais caras que fez o Google ser o Google. Ele viu a internet nascer por dentro e poucos meses atrás ele subiu no palco do TED e falou algumas coisas que deveria estar em manchetes de vários jornais e perturbar o sono dos empresários que não estão aplicando IA. Ele disse que a IA é subestimada. Você ouviu certo? Subestimada, não superestimada. A palavra que ele usou foi underhyped. O cara que tem acesso a tudo da internet, que fica sabendo de tudo que está acontecendo no mundo da tecnologia e viu todas essas IAs nascerem muito antes delas serem famosas. E ele está dizendo uma coisa que você ainda não entendeu. E ele não disse só que a IA é subestimada, que se você não usar essa tecnologia, você vai ser irrelevante comparado com seus concorrentes. Você não vai ser competitivo, vai ser obsoleto. E ele mostrou isso com alguns dados. E nesse vídeo, eu vou trazer os highlights do que ele trouxe no palco do TED. E vou te mostrar os 5 pontos que comprovam que IA não é hype. Pelo contrário, ela está sendo subestimada. Ela é a maior revolução de proatividade que a gente vai ver na nossa vida. E no final você vai entender por que a maioria das pessoas está desperdiçando essa janela agora. Porque quando esse CEO do Google sobe no palco e diz alguma coisa, nós, meros mortais, sentamos e escutamos. Vem comigo que eu vou te mostrar. Mas antes de começar, vale dizer que o Eric não é nenhum guru, não é influencer, não quer falar bonito para ganhar alguns holofortes. Ele foi CEO do Google de 2001 a 2011, a época que o Google se tornou o Google. Ele fez o maior buscador de todos os tempos e viu o Gmail nascer, o Android nascer. Ele fez a Google se tornar quem ela é hoje. E agora ele está dizendo que a IA é a maior transformação da história da humanidade. E a tese dele é simples. Todo mundo acha que entendeu o IA porque viu o GPT, brincou um pouquinho com ele e está usando ele para escrever e-mails um pouco mais rápido, tirar algumas dúvidas, fazer um brainstorm, mas você ainda não entendeu. O que está acontecendo é exponencialmente maior do que isso. E ele começa isso contando uma história de 2016, de um jogo que já existe há 1.200 anos. Presta atenção. Eric Schmidt, thank you for joining us. Thank you. And this photo, taken in 2016, feels like one of those quiet moments where the earth shifted beneath us, but not everyone noticed. What did you see back then that the rest of us might have missed? In 2016, we didn't understand what was now going to happen, but we understood that these algorithms were new and powerful. What happened in this particular set of games was in roughly the second game, there was a new move invented by AI in a game that had been around for 2,500 years that no one had ever seen. Technically, the way this occurred was that the system of AlphaGo was essentially organized to always maintain a greater than 50% chance of winning. And so it calculated correctly this move, which was this great mystery among all of the Go players, who are obviously insanely brilliant, mathematical, and intuitive players. The question that Henry, Craig Mundy, and I started to discuss, right, is what does this mean? How is it that our computers could come up with something that humans had never thought about? I mean, this is a game played by billions of people. And that began the process that led to 2 books, and I think, frankly, is the point at which the revolution really started. If you fast Deixa eu te explicar melhor o que aconteceu aqui. A IA inventou um movimento que nunca tinha sido visto antes na história do jogo. Mas, Pedro, por que isso é tão relevante? Porque isso mostra, em 2016, nós estamos em dezembro de 2025, há quase 10 anos atrás, um ponto onde a IA chocou todo mundo. Ela criou uma coisa nova. Ela criou uma possibilidade de jogo que antes nunca tinha sido executado por nenhum tipo de humano. Isso mostra a capacidade da IA de criar coisas novas, criar hipóteses novas. E se a IA pode criar algo que o humano nunca criou, isso muda completamente o jogo. E agora vamos ouvir ele falando alguns pontos sobre a IA ser subestimada. underhyped. Why is that? And I'll tell you why. To today, it seems that all anyone can talk about is AI, especially here at TED, but you've taken a contrarian stance. You actually think AI is underhyped. Why is that? And I'll tell you why. Most of you think of AI as, I'll just use the general term as ChatGPT. For most of you, ChatGPT was the moment where you said, oh my God, this thing writes, and it makes mistakes, but it's so brilliantly verbal. Right, that was certainly my reaction. Most people that I knew did that. It was visceral, yeah.
This was 2 years ago. Since then, the gains in what is called reinforcement learning, which is what AlphaGo helped invent and so forth, allow us to do planning. And a good example is look at OpenAI O3 or DeepSeek R1, and you can see how it goes forward and back, forward and back, forward and back. It's extraordinary. In my case, I bought a rocket company because it was like interesting, and I know As one does. as one does. And it's an area that I'm not an expert in, and I want to be an expert, so I'm using deep research. And these systems are spending 15 minutes writing these deep papers. It's true for most of them. Do you have any idea how much computation 15 minutes of these supercomputers is? It's extraordinary. So you're seeing the arrival, the shift from language to language. Then you had language to sequence, which is how biology is done. Now you're doing essentially planning and strategy. The eventual state of this is the computers running all business processes, right? So you have an agent to do this, 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 and you concatenate them together, and they speak language among each other. They typically speak English language. E aqui ele traz um pouco do porquê IA é subestimada. E ele explica como isso vai ser aplicado nos negócios. Agentes de IA vão ter funções específicas, mas eles conversam entre eles. Tem alguns agentes IA de marketing pensando em anúncio, alguns agentes IA de marketing pensando no orgânico, de marketing pensando em branding, outros pensando em performance, alguns de vendas pensando em outbound, outros pensando em inbound, alguns olhando para o processo, outros olhando para as métricas e assim por diante. E todos eles conversam entre si, de forma que eles conseguem compartilhar informações entre eles e assim tomar as melhores decisões e sugerir os melhores próximos passos para a empresa. E isso, nós não estamos falando de um futuro distante, isso já acontece. Aqui na Armis, a gente já aplica vários agentes de IA com funções específicas, se comunicam entre eles e conseguem assim ter uma visão do todo. E o ponto é, enquanto alguns veem IA como uma ferramenta, outros estão vendo IA como um membro do time. E essa mudança de IA como ferramenta para IA como funcionário do time muda tudo. O principal ponto é, você começa a conseguir entregar muito mais, produzir muito mais, ser muito mais eficiente numa fração do custo. A gente está falando aqui de aumentar resultado e reduzir custo simultaneamente. Enquanto alguns vão ficar limitados pelos horários de trabalho, segunda a sexta, de 8 a 6, outros vão estar produzindo 24/7 com eficiência absurdamente maior e uma fração desse custo. E aqui, Eric mostrou os números. Vamos ver? Eles são absurdos. That's how it's going to work. These tools will radically increase that productivity. There's a study that says that we will, under the set of assumptions around agentic AI and discovery and the scale that I'm describing, there's a lot of assumptions, that you'll end up with something like 30% increase in productivity per year. Having now talked to a bunch of economists, they have no models for what that kind of increase in productivity looks like. We just have never seen it. It didn't occur in any rise of a democracy or a kingdom in our history. It's unbelievable what's going to happen. Hopefully we will get it in the right direction. E aqui ele fala um número que é assustadoramente alto, um crescimento de 30% ao ano. E não é 30% e para, é 30% composto. É os juros sobre juros. O crescimento que a gente tem, economicamente falando, nas melhores épocas do mundo, não batem a casa dos 5%. A gente está falando aqui de um número 6 vezes maior anualmente. Isso significa, na prática, que no primeiro ano cresce 30%, 1,3%. No segundo ano, já é 1,7%. No terceiro ano, já é 2,3%. E assim sucessivamente. Isso é literalmente um crescimento exponencial. Agora coloca isso no mundo dos negócios, coloca isso na sua empresa. Imagina se enquanto você cresce 5, 10, 15% ao ano, o seu concorrente cresce 30% ao ano. Isso significa que no terceiro ano, o que você faz em 2 anos, ele faz em menos de 1. E aí, meu amigo, não tem como competir, é exponencial. E isso deveria estar na reunião de diretoria de todas as empresas desse país. E o Eric fecha falando disso. Vamos conferir. That it's when you're growing at the rate that we're growing, you get so much done in a year, you forget how far you went. Humans can't understand that. And we're in this situation where the exponential is moving like this. As this stuff happens quicker,
you will forget what was true 2 years ago or 3 years ago. That's the key thing. So my advice to you all is ride the wave, but ride it every day. Don't view it as episodic and something you can end, but understand it and build on it. Each and every one of you has a reason to use this technology. If you're an artist, a teacher, a physician, a business person, a technical person, if you're not using this technology, you're not going to be relevant compared to your peer groups and your competitors and the people who want to be successful. Adopt it and adopt it fast. I have been shocked at how fast these systems, as an aside, my background is enterprise software. And nowadays, there's a model protocol from Anthropic. You can actually connect the model directly into the databases without any of the connectors. I know this sounds nerdy. There's a whole industry there that goes away because you have all this flexibility now. You can just say what you want, and it just produces it. That's an example of a real change in business. There are so many of these things coming every day. Ele fala exatamente isso. Se você não usa essa tecnologia, você vai ser irrelevante frente aos seus pares e concorrentes. Isso não é uma ameaça ou querendo te causar medo. É simplesmente com o objetivo de te mostrar o que está acontecendo no mundo hoje. Se seu concorrente escala vendas, atendimento, operação, produto, marketing, e ele cresce 3 vezes mais rápido a 1/3 do custo, não tem como se recuperar essa distância. É o mesmo com o que aconteceu em e-commerce 20 anos atrás. Quem entrou cedo, dominou. Cresceu, e quem resistiu virou obsoleto, reduziu margem, entrou numa briga difícil de ganhar. E não é sobre substituir pessoas, é sobre escalar pessoas. O seu time pode produzir 10 vezes mais usando IA. Você está fazendo isso? Então o Eric, CEO do Google, subiu no palco do TED e trouxe 5 grandes pontos que você, que é empresário ou da alta gestão de uma empresa, deveria estar muito atento. A primeira delas, IA já cria soluções inéditas, nunca feitas antes por um humano. Segundo, o ChatGPT é só a pontinha do iceberg. Os agentes vêm para revolucionar tudo. A terceira, o estado final desses agentes são processos rodando sozinhos. A quarta, a produtividade vai crescer 30% ao ano de forma composta. E a quinta, a conclusão disso é que se você não usar, você vai ser irrelevante. E isso é a análise de quem viu a internet transformar o mundo e sabe reconhecer quando outra transformação massiva está chegando. A pergunta não é se IA vai mudar o meu mercado. A pergunta é, quando o meu concorrente começar a usar, quanto tempo eu tenho para reagir? E a resposta honesta é menos do que você imagina. Se você é empresário, diretor, gestor, e isso aqui fez sentido, continua acompanhando. Na Armis, a gente coloca funcionários de IA, os agentes de IA que ele citou no vídeo, para rodar dentro de processos reais, empresas reais, gerando resultados reais. Vendas, atendimento, operação, produto, marketing, não é teoria, é resultado prático. E se você quer entender como isso pode ser aplicado no seu negócio, chama a gente. Nós vamos te ajudar a identificar as oportunidades e executar um plano. E antes de sair, me responde. Você está usando IA, além de usar o GPT para escrever um texto um pouco mais bonitinho? E se você gostou do vídeo, curte, se inscreve no canal, tem muito mais por aí.